Meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Quem não ouviu já essa pergunta tão ansiosa, essa busca que tantos médiuns fazem quando se desenvolvem no terreiro? Quem é o meu guia? Quando que eu vou conectar com ele? Nós vamos descer um degrau para responder algumas perguntas que são de extrema importância. Nós precisamos saber, afinal de contas, quem é esse guia? Por que que ele acompanha você? Qual é o papel dele dentro do seu desenvolvimento? Não é um encontro aleatório. É um encontro que precisa de maturidade. É um encontro que precisa de conexão entre você, médium, e entre essa entidade tão maravilhosa para que essa conexão aconteça de forma sólida e que vocês dois juntos trilhem em paralelo o mesmo caminho, numa mesma direção. Todo médium, ele carrega consigo uma ponte entre dois mundos, entre o mundo da matéria e o mundo espiritual. Do outro lado dessa ponte existe alguém, um alguém muito especial, maduro, desenvolvido, convicto de uma trajetória, que tem o papel de te proteger, de te orientar, de colocar alguns limites, de te ensinar a seguir pela estrada que te conduzirá à conclusão da tua tarefa dentro da Terra. O guia, ele não é um ser que manda, que determina, que é impositivo. Ele é um ser que te faz refletir e, através da sua reflexão, gerar uma consciência que te educa, que te ampara e que te desperta. Dentro da Umbanda, nós temos vários espíritos evoluídos. E cada um tem um papel, uma ação, um comprometimento com vários trabalhos de direcionamento e de progresso para você que é médium, para as pessoas que estão à sua volta e para o contexto que você vive. E esse encontro, ele precisa ser pautado com muita transparência, com muito amor e também com sabedoria, porque nesta conexão, esse seu desenvolvimento, o seu saber, é o que vai fazer vibrar e fazer juntar as duas situações. Os guias, eles são espíritos que já estiveram na Terra, que já foram encarnados, que passaram por experiências humanas e alcançaram um grau de sabedoria moral e principalmente de maturidade, de desenvolvimento energético. E eles se manifestam em diferentes linhas vibratórias. Nós podemos falar dos caboclos, dos pretos velhos, dos exus, dos marinheiros, das crianças, entre vários. O guia é aquele que tem uma afinidade, uma identificação energética e, fundamentalmente, uma missão a ser compartilhada com você. É uma responsabilidade dupla, onde ambos caminham. É um vínculo que ultrapassa essa atual encarnação. É um relacionamento de muito tempo. E o que é interessante? Não é você, médium, que escolhe o seu guia. É o guia que reconhece a sua vibração e passa a aceitá-lo, exercendo um papel de tutor para lhe conduzir ao longo da sua trajetória nesta encarnação. E esse guia, ele passa a ser um mentor, um educador, um mestre, um espelho moral,
um ser a quem você passa a se identificar e a seguir. Esse guia, ao longo do seu desenvolvimento mediúnico, ele vai ajudar você a trabalhar algumas coisas que nós já falamos em outros vídeos, como, por exemplo, controlar o seu ego, equilibrar as suas energias, tanto físicas quanto espirituais. Fazer você compreender o sentido da caridade e da entrega. Fazer você viver a sua mediunidade com ética, com humildade e com propósito. Porque todo e qualquer conduta que fuja à humildade, à ética, ao amor, toda e qualquer conduta que deseje levar o mal a alguém, ou que só seja dada em troco de remunerações financeiras, você pode ter certeza absoluta que você não está sendo acompanhado pelo seu guia. Você está sendo acompanhado por uma outra entidade menos desenvolvida que está desviando você do seu caminho. Porque o guia, ele não serve nem para adivinhar o futuro, o guia ele não serve para cobrar, o guia não serve para fazer mal. O papel do guia junto com você enquanto médium é promover e potencializar o alcance daquilo que está não só ao seu merecimento enquanto médium, mas ao merecimento do consulente que você atende, ao merecimento do terreiro que você se dispõe a ser um instrumento da paz. Porque nós estamos falando fundamentalmente de um crescimento do guia e do médium através de uma reeducação espiritual. Nós não estamos falando de imposições, nós não estamos falando de uma subordinação absoluta, nós estamos falando de crescimento. E aí nós falamos de uma relação de respeito, de confiança, de aprendizado mútuo entre todos, sem vaidade. Um processo em que você vai cuidar e alimentar a sua vibração, o seu sono, a sua alimentação. Um processo em que você vai aprender a evitar uma dependência emocional. O guia é um orientador, não uma muleta. Você vai aprender a ouvir, a sentir, a refletir, recebendo como instrumentos a energia e o exemplo de comando desta entidade tão madura, tão incrível. Mas o guia não interfere em todas as suas decisões. Ele te inspira, ele te faz pensar. E é através do seu pensamento que você vai gerar uma coisa que é fundamental para o seu desenvolvimento, que é aprender a discernir entre o saudável e o não saudável. Outra coisa, o seu guia ele não vive ao seu redor 24 horas do dia. Ele te faz ensinar a viver com sabedoria. Até porque esse guia ele tem grandes missões. Traduzindo de maneira simples, os nossos guias têm mais o que fazer do que ficar nos tutelando como babás 24 horas do dia. E se você tem essa sensação, você já está estabelecendo uma conexão equivocada. O que nós precisamos considerar? Que cada guia tem uma faixa de atuação vibratória específica. À medida em que o médium vai evoluindo e se desenvolvendo na questão moral e vibracional, novos guias vão se aproximar. Você vai ter novas entidades. Porque o guia é um elo entre o médium e as faixas superiores. Mas o seu guia e o seu mentor, esse será sempre o principal orientador. E a pessoa responsável para construir um verdadeiro avanço hierárquico que se dá ao médium quando ele se coloca à disposição como um instrumento útil, ético, consciente daquilo que é um verdadeiro trabalho espiritual. O seu guia, ele te eleva. Ele se mostra digno de carregar a luz que está dentro da alma dele. E não por vaidade, mas é porque este guia,
ele se dispôs a assumir responsabilidades de maneira efetiva, assim como ele tem a expectativa e ele te conduz a gerar dentro de si essa mesma responsabilidade. Agora, observa-se muito no desenvolvimento mediúnico alguns erros que se cometem em relação a essa conexão. Muitos médiuns confundem o guia como um protetor pessoal, como se fosse um segurança que vai resolver tudo na sua vida. Isso é um erro. Médiuns usam o nome do guia para justificar as suas decisões e as suas vaidades. Uma forma de racionalizar os erros que cometem. Médiuns acreditam que os guias, ele é superior ao livre-arbítrio humano, em que ele vai determinar e ele vai fazer independentemente da vontade do outro. E médiuns esquecem, e esse é o principal ponto, que se não estudam, que se não desenvolvem a humildade, se não buscam uma reforma íntima, o guia não consegue trabalhar com plenitude, porque ele precisa de você. Nós estamos falando de uma conexão que é dupla. Lembre-se do seguinte, o seu guia, ele não quer que você dependa dele. O seu guia quer só uma coisa, que você aprenda a caminhar na luz, na sua luz. Cada comunicação, cada vibração, cada ensinamento é uma aula de amor em forma de energia. O guia, ele cresce com o médium, e o médium evolui com o guia. Se você sente a presença do seu guia, agradeça. Ele não veio para te mandar, ele veio para te libertar. Se você ainda não teve uma conexão plena, se você ainda não tem a consciência efetivamente de quem ele é, não se preocupe. Faça o seu papel. Construa a sua humildade. Reduza seu ego. Busque o aprendizado. Porque mesmo sem você saber quem é, ele sempre estará e nunca deixará de estar ao seu lado. E com essa orquestração entre você e o seu guia, de fato, você passa a ter um desenvolvimento mediúnico. Meu anjo da guarda, saúda o seu anjo da guarda.